Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Pode Crer para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu trouxe um formato um pouco diferente do que eu tenho trago nas últimas semanas. Não vai ser um vídeo de evangelismo, mas vai ser um vídeo onde eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que tem me confrontado muito nos últimos tempos e que eu acredito que vai falar muito ao coração de vocês também. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Jonas, no capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho, olha só o que diz. Ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. E a história de Jonas é basicamente o seguinte: Deus chama Jonas para ir pregar em uma cidade. Só que Jonas ele não quer ir pregar nessa cidade. Então Jonas foge, ele entra num barco, compra uma passagem para uma cidade bem longe. E dentro desse barco vem uma forte tempestade. E as pessoas ali, elas ficam se perguntando por que aquilo está acontecendo, o que está acontecendo. E Jonas se levanta e fala: olha, a culpa de tudo isso que está acontecendo é minha, porque Deus me chamou para ir pregar em uma cidade, eu não quero ir, eu estou fugindo do meu Deus. Então ele diz: olha, o único jeito de vocês se livrarem dessa situação é se vocês me jogarem para fora desse barco. Eles pegam Jonas, jogam Jonas para fora do barco. Aí um grande peixe engole Jonas. Nas historinhas diz que é uma baleia, mas nós não sabemos que peixe que é. Mas o peixe engole Jonas, ele passa 3 dias no interior desse peixe. Depois desses 3 dias, Jonas ele se arrepende, pede ajuda a Deus, e Deus o ouve e manda o peixe cuspir ele na beirada de uma praia. Então, depois de tudo isso que acontece com Jonas, ele decide obedecer à vontade de Deus e vai pregar a mensagem que Deus tinha mandado ele pregar. E quando ele chega lá, ele prega a mensagem, todo mundo que ouve a mensagem se arrepende, começa a buscar a Deus. Então Deus é misericordioso com aquele povo e decide não cumprir o juízo que ele havia determinado sobre aquele povo. Eu quero falar sobre isso aqui que Jonas disse, que eu acabei de ler com vocês. No final, depois que as pessoas se arrependem e buscam a Deus e Deus perdoa aquelas pessoas, Jonas ele fica muito mal e ele vai até Deus e fala: olha, era por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que eu iria pregar a mensagem para eles, e eles iam se arrepender e você iria perdoar eles. E ele ainda diz mais, ele diz: olha, eu te conheço, Deus, eu sei que você é bondoso, eu sei que você é misericordioso, mas eu não queria pregar essa mensagem. Foi por isso que eu fugi de você, foi por isso que eu não queria vir pregar essa mensagem. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha só, Jonas ele conhecia a Deus, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era bom, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era bondoso, mas nada disso foi suficiente para Jonas obedecer a Deus. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que talvez em nossa vida, ou em sua vida, você esteja sendo um ateu e nem sabe disso. Mas você pode pensar: não, eu não sou um ateu, eu acredito em Deus, eu sei que existe Deus. Se você não sabe, eu quero te explicar que existe 2 tipos de ateísmo: o ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico basicamente são as pessoas que não acreditam em Deus e que afirmam não acreditar em Deus. Para elas Deus não existe, e isso é um fato. Beleza, mas existe o ateísmo prático. E no ateísmo prático a gente pode enquadrar aquelas pessoas que dizem até acreditar em Deus. Elas dizem até que Deus é o salvador delas, elas dizem até que Deus é bom, que Deus é legal, que Deus é maravilhoso, sim. Mas só que na hora de viver, elas vivem como se Deus não existisse. Ou seja, eles acreditam em Deus, mas vivem como se não acreditasse. E esse talvez seja o caso de Jonas aqui. Porque Jonas ele diz: olha, eu sei quem você é, Deus, eu sabia que você é bondoso, que você é misericordioso, eu sabia até que você perdoa as pessoas. Mas só que o fato de Jonas saber quem Deus era não foi suficiente para que ele obedecesse à vontade de Deus. E existem várias pessoas hoje que vivem como Jonas, que têm atitudes como a de Jonas. Tem até um grande pregador do passado que ele dizia assim: se você perguntar para as pessoas se Deus é o salvador delas, se Jesus é o salvador delas, elas vão dizer: sim, com certeza, Jesus é o meu salvador. Mas se você perguntar para essas mesmas pessoas se ele é o Senhor da vida delas, aí então elas fogem da conversa, aí então elas já não querem se
comprometer. Por quê? Porque ter Deus como Salvador é muito bom, Ele morreu por mim, é maravilhoso isso. Mas ter Deus como meu Senhor aponta para o fato de que Ele governa sobre a minha vida, de que Ele dita os rumos da minha vida, de que eu já não vivo para mim, mas que eu vivo para Ele, que eu obedeço à vontade dEle. E as pessoas que vivem assim, com esse desejo de controlar a própria vida, nada mais é do que o fruto de um coração de quem ainda não conheceu realmente quem Deus é. Porque todo mundo pensa que um Deus bondoso, misericordioso, um Deus que me ama, que quer cuidar de mim, tudo isso é muito bom, até que esse Deus queira intrometer naquilo que nós devemos ser ou fazer, até que Ele queira nos dizer qual a melhor maneira de viver a nossa vida. Aí então nós passamos a fugir desse Deus, aí então nós passamos a querer nos esconder dele, e quanto menos nós soubermos a respeito dele e da vontade dele, melhor é para nós. Mas deixa eu te dizer, se você acredita no Deus que a Bíblia nos revela, mais cedo ou mais tarde, esse Deus ele vai frustrar os seus planos. Mais cedo ou mais tarde, ele vai querer corrigir algumas coisas em sua vida. E se o Deus em quem você acredita nunca frustrou os seus planos, ou todas as vezes que você tem planos, ele só diz sim para você, talvez esse Deus seja um Deus que você mesmo tenha criado. E esse é o caso que a gente encontra aqui em Jonas. Ele diz acreditar em Deus, ele diz conhecer a Deus, ser um servo de Deus. Ele diz até mesmo que conhece a misericórdia e a bondade de Deus. Só que nada disso foi suficiente para que Jonas obedecesse e submetesse à vontade de Deus. Um teólogo chamado Timothy Keller, ele diz algo bem interessante. Olha o que ele diz. Jonas nos mostra que uma coisa é crer no evangelho com a mente, outra é incutir o evangelho no fundo do nosso coração para influenciar tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Olha que profundo que é isso. Que muitas pessoas dizem, não, eu acredito no evangelho, eu acredito que Jesus morreu por mim. Mas só que quando elas vão viver, elas vivem como pessoas que não acreditam em Deus. E o Tim Keller, ele diz bem isso, porque uma coisa é você acreditar nesse evangelho. Uma coisa é você dizer que acredita nesse evangelho. Outra coisa é você permitir com que a palavra de Deus, com que a vontade de Deus revelada através do evangelho alcance o mais profundo do seu coração, de maneira que influencie tudo aquilo que você pensa, que você faz e que você sente. Cara, isso é muito profundo. E talvez nesse momento do vídeo você já tenha refletido e pensado com você mesmo, cara, eu tenho vivido como um ateu. E tá pensando como eu deixar de viver da maneira que eu tenho vivido, como me submeter à vontade de Deus. E a resposta para isso tá na história de Jonas. Porque Deus poupou a vida de Jonas depois de 3 dias que ele estava no ventre do peixe. E por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que lá na frente o filho dele viria aqui na terra. O filho dele viveria, o filho dele seria obediente à vontade dele em todas as coisas, mas no fim da vida dele, o filho dele seria castigado. O filho dele receberia a punição pelo meu e pelo seu pecado sobre ele. E o filho dele ficaria morto por 3 dias, como a Bíblia diz. E o filho dele desceria nas profundezas do inferno e venceria a morte para salvar todos aqueles que crescem nele e se arrependessem dos seus pecados. Ou seja, ninguém deixa de viver uma vida de escravidão sobre o pecado porque é forte demais e lutou contra o pecado e venceu ele. Não, nós só deixamos de viver essa vida prática como se Deus não existisse porque nós passamos a meditar no evangelho e permitimos o evangelho alcançar o mais profundo do nosso coração e nos revelar que Jesus lutou contra o pecado e Jesus venceu o pecado, e porque ele venceu, nós vencemos juntos. E então eu entendo que eu não venço o pecado diariamente porque eu sou forte, mas porque Cristo é forte e ele venceu, e porque ele venceu, ele me capacita a vencer diariamente. E quando nós vencemos, nós não chegamos diante de Deus e dizemos, olha Deus, eu venci. Não, nós chegamos diante dele com humildade e agradecemos, obrigado Deus, porque você enviou o seu filho para vencer em meu lugar, e porque ele venceu, eu tenho vencido as minhas batalhas. Eu tenho confiado no senhorio dele e vencido as minhas batalhas diárias. Então é isso, meus queridos, nós precisamos buscar a Deus
e permitir com que o evangelho alcance o mais profundo do nosso coração. Porque quando o evangelho alcançar o mais profundo do nosso coração, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos vai ser influenciado por essa mensagem. E eu creio que se você ouviu essa mensagem até aqui, Deus ele quer falar com você. E Ele quer te chamar para mais perto dEle, para viver essa vida de submissão à vontade dEle. Não porque você é forte, mas porque Ele é forte e Ele vai te conduzir a isso diariamente. Então, é isso, meus amigos. Espero que essa mensagem tenha falado com vocês. Eu quero pedir a vocês para se inscrever aí no canal, para poder deixar o like aí, para que o YouTube compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E na semana que vem eu volto para trazer mais um vídeo para vocês. E eu só tenho mais uma coisa para dizer a vocês: em Jesus nós podemos crer. Beleza, meus queridos? Até mais!